Olá, amigos que acompanham a TV Princesa Vale News, Jordani Marques quem vos fala. Gente, hoje eu estou aqui na presença do secretário de Finanças, Antônio Gervan Filho. E nós da TV Princesa Vale News, a fim de melhorar essa participação até da administração pública junto à sociedade, para esclarecer para a população limoeirense algumas indagações que fizemos no programa Sua Voz, Sua Vez, estamos aqui junto com então o secretário Gervan Filho, a fim de esclarecer sobre os contratos que foram elencados por nós da TV Princesa Vale News sobre a contratação de buffet e coffee break para as secretarias. Gervan, cedo a palavra a vocês e primeiramente quero agradecer pela participação e nos ter procurado e quero dizer que estamos de portas abertas para prestar todo e qualquer esclarecimento que vocês da administração pública de Limoeiro queiram esclarecer junto à população limoeirense. Gervan, a maior indagação que eu fiz sobre os contratos foi sobre a moralidade da licitação. Sabemos, acredito, claro que o senhor saiba disso, que a administração pública rege em cima de alguns princípios constitucionais. O da moralidade foi que, no meu entender, foi ferido diante da nossa realidade, diante da situação que nos encontramos. Dito isso, Gervan, qual o seu posicionamento enquanto secretário e enquanto agente político? Bom dia a todos. De antemão, agradecer pela vinda de vocês aqui, nos atender solicitamente. Nosso bom dia a toda a população do Vale do Jaguaribe, especialmente da nossa querida Limoeiro do Norte. Logicamente, entendemos que faz parte dos meios de comunicação fazerem as suas indagações. A gente não temos nenhum tipo de problema com relação a responder ou explicar aquilo que venha a ser dúvida ou parem algum tipo de questionamento com relação a qualquer ato da administração pública de Limoeiro do Norte. Nós, apesar das suas colocações de que pudesse ter havido algum questionamento com relação à questão da moralidade, com o decorrer das nossas explicações, você vai entender que realmente não houve nenhum dos princípios feridos aqui nesse procedimento. O que é que acontece? Nós fizemos uma licitação na modalidade pregão, que, diga-se de passagem, hoje é a modalidade mais transparente existente entre todas as modalidades de licitação. Entendo eu que o seu questionamento com relação a isso aí se deu em face do valor dos contratos, né? Não da lisura do processo licitatório propriamente dito. Eu vi sua reportagem. E aqui eu quero fazer os esclarecimentos para que a população entenda o que efetivamente aconteceu. Ora, nós temos aqui diversas secretarias, e essas diversas secretarias têm suas atividades laborais, normais e naturais, né? Secretaria da Educação, a exemplo, ela tem o seu cotidiano de pessoas que estão em trabalho, tem as suas reuniões pedagógicas, tem as suas reuniões de encontros de professores para que se faça o planejamento pedagógico, tem as reuniões com os conselhos, tem toda uma série de fatores. Secretaria de Infraestrutura, quando os profissionais estão trabalhando lá na região, longe de suas casas, nós temos a obrigação de fornecer os alimentos para aquelas pessoas que lá estão, até porque evita a vinda e a volta desses profissionais. E aí, dentro de um cotidiano normal, se estabelece uma expectativa de necessidade dessas refeições, tá certo? Essa expectativa quer dizer que vai ser consumido tudo aquilo que foi contratado? Não. Nós temos, dentro dessas modalidades de licitação, a possibilidade de contratar X e consumir somente aquilo que for necessário, tá certo? Então, logicamente, não se previa nesse momento a existência de pandemia, não se previa a paralisação de atividades, não se previa a paralisação de aulas escolares, não se previa a paralisação de serviços da Secretaria de Infraestrutura, e a gente fez um planejamento dentro de uma perspectiva de possibilidade que também poderia ser que nem se concretizasse aquela quantidade que lá estava. Mas o fato é, se faz essa licitação com esse planejamento, até porque nós não temos como definir com exatidão a quantidade que nós vamos necessitar.
a gente estima essa quantidade. E, logicamente, a gente estima uma quantidade que é superior a que a gente possivelmente acha que vai ser necessário, tendo em vista de que eu só vou pagar aquilo que eu efetivamente consumi. E é o que aconteceu. Os contratos foram feitos dentro de uma perspectiva de atividades normais e com o estabelecido de uma possível necessidade. Para vocês entenderem melhor, aquele contrato que vocês mencionaram e que a população toda viu, de todo aquele valor, até o dia 9/7/2020, a prefeitura só consumiu R$67 mil de refeições e coffee breaks. Ou seja, meados do ano e nós só consumimos 67 mil. Logicamente, se nós não tivéssemos no período de pandemia, esse valor seria um pouco mais alto, porque nós teríamos outras atividades, nós teríamos encontros pedagógicos, nós teríamos encontros da Secretaria de Assistência Social, nós teríamos encontros dos agentes de endemias levando até as comunidades, e aí forneceria-se essas refeições, ou os coffee breaks, ou os lanches, dependendo de qualquer situação. Mas o fato é esse, o que na verdade acontece, e não é só no município de Limoeiro do Norte, são em todos os municípios, você faz um planejamento, faz a contratação, estima-se uma possível quantidade, mas você efetivamente só consome e só paga aquilo que for consumido, dentro da real necessidade. E foi isso que aconteceu com o Limoeiro do Norte. Para você ter uma ideia, dividindo aqui em secretarias, o gabinete, Secretaria de Gabinete, só consumiu até hoje R$ 9.600. Secretaria de Meio Ambiente e a SEMAI, R$ 552. A CEINFRA, R$ 22 mil. A Educação, R$ 14 mil. Secretaria de Saúde, R$ 15 mil. Secretaria de Assistência Social, R$ 2 mil. Perfazendo o total de R$ 67 mil até o dia 9 de julho de 2020. Portanto, para que fique bem esclarecido, não quer dizer que aquele contrato que esteja ali seja gasto da prefeitura. Aquilo é uma possibilidade de aquisição em que a prefeitura, diante da necessidade, vai mandando as suas ordens de compra e os seus pagamentos efetivamente pelo que for consumido pelos nossos funcionários ou pelas reuniões que a gente vem a ter. Então, isso é uma coisa de praxe em toda a prefeitura, acontece dessa forma, assim como eu faço, digamos, um exemplo, a licitação para material elétrico. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei quantos metros de fio eu efetivamente vou ter que consumir até o final do exercício. Então, eu faço uma expectativa de tantos mil metros de fio. Contrato aqueles tantos mil metros de fio, mas eu vou pagar efetivamente somente aquilo que for consumido pela secretaria. E aí vai sucessivamente a mesma coisa com os coffee breaks. Então, assim, por mais que pesem a situação dos volumes de contratos, eu não vejo ferido nenhum dos princípios, tá certo? Eu acho que esclarecido do jeito que ficou, eu acho que você conseguiu entender agora a situação e a população também deve ter conseguido captar o que efetivamente aconteceu. O que a gente mais tem procurado aqui é tratar dentro de uma lisura máxima, dentro de um procedimento de transparente máximo, dentro de atendimento desses princípios ao máximo, tendo em vista que é uma determinação do prefeito Zé Maria, que vocês sabem, tem uma conduta ilibada, um homem que foi a vida inteira dentro do ambiente judicial, e ele, o que ele mais nos pede é que a gente venha dentro desse limite, dentro desses princípios, sejam todos eles atendidos. E aí a gente tem feito, eu acho que o município de Limoeiro do Norte é um dos únicos municípios em que as licitações realmente dá briga, vai para a justiça, vai para todo mundo. Isso é porque são feitas coisas erradas? Não. É porque realmente os licitantes entendem que podem vir brigarem, porque independente de quem ganhe, vai ser contratado. E é isso que acontece no município de Limoeiro do Norte. Mas eu fico aqui à disposição para qualquer outra pergunta, de qualquer outro tema que você queira fazer, aproveitar a oportunidade, ou se achasse já por necessário e conveniente, estamos à disposição. Eu vou insistir um pouco ainda, meu querido Jairvan. Eu não sei se você sabe, nosso programa, a gente abriu um centro de diálogo com a população. E a reclamação, a princípio, veio da população, sabe, Jairvan? Então, assim, o meu questionamento sobre a moralidade e os princípios que a gente estuda, e estou falando aqui enquanto bacharel em Direito, é que a moralidade está intrínseca na comunidade em que a administração pública trabalha.
Então, assim, enquanto cidadão votante e componente do meio de imprensa, eu acho assim que a população, na visão da população, não seria o mais adequado, visto que todos os profissionais estão recebendo para trabalhar, etc. Com exceções, como você muito bem falou, da Secretaria de Infraestrutura, que precisa deslocar mão de obra muito longe, e a vinda desses profissionais para fazer alguma refeição seria algo até errado, porque atrapalharia até o andar da obra, etc. Dito isto, mais em relação a isso, ao posicionamento da população, o senhor não acha que a população não tem um olhar diferente para essa questão? Talvez até e aí aqui a gente quer agradecer muito essa oportunidade mais uma vez, para que a gente possa esclarecer realmente, para que eles possam entender. Na verdade, esses coffee breaks, essas refeições, esses lanches, eles são para profissionais que estejam dentro dessa condição de atividade, tá certo? Ou seja, vai haver o encontro pedagógico de todos os professores, diretores e coordenadores de escola, lá na Secretaria da Educação, lá do quilômetro 60, da Cabormil, dos setores, do Bichopá, da Gangorra, da Pedra Branca, e aí vai. Então você vai juntar todas essas pessoas em uma sala. Você vai juntar por 2, 3, 4, 5 dias consecutivos. Aí você vai fornecer a eles o café, o lanche, o almoço. Automaticamente nós temos que ter essas previsões. Eu vou ter o profissional que vai estar trabalhando na Secretaria de Infraestrutura lá no Bichopá fazendo estrada. Logicamente eu terei que levar até eles essas refeições. Eu vou ter o profissional da Secretaria de Saúde que estará fazendo, a equipe da Endemias, a equipe da Vigilância Sanitária, que estará fazendo um trabalho lá na Cabormil. Logicamente nós teremos que fornecer essas refeições. Nós vamos recepcionar aqui uma empresa de grande porte e nós vamos precisar deslocar para uma reunião uma quantidade X de profissionais. Logicamente, nós vamos ter que fornecer o coffee break, a alimentação desses profissionais e, às vezes, até o coffee break para os próprios empresários que vêm investir e trazer recursos e geração de renda e emprego para o município. São para esses profissionais e são para essas necessidades que estão essas contratações. São exatamente para isso. Por isso é que você vê que, como as atividades foram reduzidas em virtude da pandemia, o nosso custo é mínimo. Se você pegar aqui 60 mil dividido por 7, vai dar menos de 10 mil reais por mês, tendo saúde, educação, infraestrutura, assistência social, gabinete do prefeito, todas elas. Ou seja, se você dividir 10 mil, em média, por mês, por 11 secretarias, vai dar menos de R$1.000 mês, onde você tem uma série de atividades que não foram paralisadas, especialmente na área da saúde. E aí você vê que a saúde e a infraestrutura são as duas secretarias que mais consumiram. Por quê? Porque foi onde não parou a atividade. As demais, que as atividades paralisaram, não tem quase que consumo. Tem secretaria aqui com R$552 de consumo. Então você vê que efetivamente são para essas atividades que a gente fez essa contratação. Tá certo? E aí vão aqui, pesa os contratos junto às secretarias. Como funciona? É só emite a nota de empenho e aí só assim será gerada a cobrança, ou está suspenso esse contrato para as secretarias que estão com suas atividades suspensas? Não. Aquela secretaria que não tiver nenhum tipo de atividade em execução e que não tenha necessidade desse produto, não é emitida ordem de compra. Nós só emitimos a ordem de compra para quando tem algum tipo de atividade. Digamos, Secretaria de Saúde vai precisar fazer a barreira que existia. Aí sim, quantos profissionais vão estar? Guarda Municipal, profissionais da Sutran, profissionais da própria Secretaria de Saúde, da Vigilância. Aí tem 50 pessoas lá. Aí você vai mandar 50 almoços para essas pessoas que lá estão, 50 refeições. E aí você vai dividir de acordo com a secretaria. Sutran e Guarda Municipal, infraestrutura. Vigilância Sanitária e Saúde da Família, programa da Secretaria de Saúde. E aí vai sucessivamente. Então, é dessa forma o fornecimento. Então, assim, Secretaria de Assistência Social teve uma paralisação, mas algumas atividades da Secretaria de Assistência Social continuaram. Então, nós tivemos a obrigação, em alguns momentos, de quando as pessoas foram fazer um atendimento domiciliar, a questão do acolhimento das crianças, né, que tem a questão do acolhimento das crianças, da casa do idoso, e aí vai sucessivamente. Então, essas atividades, se em algum momento foram necessárias
a aquisição de um lanche, de uma refeição, de uma coisa foi conduzida. Tanto é que a Secretaria da Assistência Social só teve R$ 2.090 de consumo até o mês de julho. Tá certo? Jairvan, a figura do prefeito, o José Maria Lucena, ele é uma pessoa atuante, né, na verificação desses contratos, ao analisar. O senhor já disse que ele requisitou que todos os procedimentos realizados pela administração pública de Limoeiro fossem realizados transparentemente, obedecendo os princípios constitucionais. Ele é um cara que delega muito ou ele chega a verificar esses contratos pessoalmente, até pela questão da idade também dos afazeres que, enquanto prefeito, ele tem, ele consegue visualizar esses contratos, esses pregões, ou realmente ele confia totalmente no seu secretariado e assim repassa para a população? Olha, eu acho que, assim, primeiro, eu acho que ninguém nesse mundo, estando à frente de uma administração, confia totalmente em todo mundo. Não é verdade? Logicamente, ele tem a confiança plena nos seus secretários. Tanto é que são cargos nomeados, comissionados, e para eles, exatamente, os ditos cargos de confiança. Há de se convir que se o prefeito for a miúde fazer a conferência, item por item, tópico por tópico, de todos os processos licitatórios, de todas as aquisições, de tudo que for feito, ele não vai ter condição de trabalhar o que ele efetivamente tem que trabalhar, que é o quê? Dar a diretriz geral. Ele dá a diretriz geral, ele dá os limites, ele diz, olha, aqui a minha conduta é da transparência, da legalidade, e a partir do momento em que algum de vocês não esteja assim agindo, vocês estarão fora da minha equipe. É isso que ele diz. Logicamente, ele não vai ter condição de estar dentro da secretaria fazendo essa conferência, porque se assim fosse, não precisavam dos secretários. Não é verdade? Ele teria a condição de fazer tudo e absorver sozinho. E aí, pelo próprio princípio da administração descentralizada, que hoje todos os municípios do Brasil adotam, exatamente você dá a ordenação da despesa aos seus secretários, exatamente porque não existe no mundo humanamente possível uma pessoa para controlar tudo isso. E aí o prefeito, ele delega dentro das suas possibilidades, dentro das ordenações das despesas, o controle disso tudo. Logicamente, ele tem um gerenciamento macro das finanças do município, e aí eu posso lhe dizer, porque isso sou eu que trato com ele, e aí ele vê as questões de despesas, de custo. É um homem muito cuidadoso, temeroso demais em dever, tanto na sua questão pessoal como na questão administrativa. Ele trouxe isso para dentro do município. Ele toma todo o cuidado do mundo, ele às vezes espera uma certa acúmulo de recursos em alguma coisa que ele poderia ter iniciado antes, mas ele espera que tenha aquela disponibilidade de recursos para poder iniciar, exatamente para não ficar devendo, para não ter distúrbios financeiros em um possível final de mandato. E aí, doutor Zé Maria é um homem muito plausível nessa situação. Ele delega, cobra, delega e espera que a coisa funcione. E aí, logicamente, os seus secretários, como pessoas de confiança que são, têm a obrigação de cumprir a sua meta, a sua diretriz geral, que é fazer funcionar, mas dentro dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da justiça, da legalidade, e aí da isonomia, e aí vai sucessivamente. E é isso que a gente tem feito. Com relação à questão dos procedimentos, eu posso lhe garantir que todos são feitos dentro de uma lisura muito transparente. Isso aí eu posso lhe garantir, porque eu acompanho no cotidiano. Como secretário de Finanças, Gestão e Planejamento, estou aqui para dar um suporte também aos demais secretários, e a gente vê isso acontecer no nosso dia a dia. E aí, Ivan, agradecer pelo seu posicionamento. Acho que ficou bem claro agora. Você explanou de uma forma muito bem clara e mostrou o ponto de vista da prefeitura e até o ponto de vista técnico. Eu quero aproveitar aqui o espaço que foi nos questionado também enquanto imprensa, a questão, Ivan, caso o senhor possa me responder, sobre a reabertura do comércio. Nos foi questionado que está sendo retomada, né, a abertura do comércio, e algumas secretarias não foram reabertas. A gente não identificou no portal da prefeitura o decreto específico sobre a reabertura. O decreto que tem lá, o último, não fala sobre essa reabertura. E também não fala sobre a continuidade do fechamento das secretarias de Limoeiro do Norte. Essa questão da reabertura tem prazo? Como é que está sendo esse trabalho?
Olha, o doutor Zé Maria tem seguido à risca os decretos do governo estadual, né? Logicamente, todas as vezes que o governador anuncia as suas decisões, existe uma reunião do prefeito com o secretário de saúde, comigo, com a educação, com todos aqueles que são envolvidos num ambiente mais amplo, né? E a gente tem seguido à risca essa situação. Logicamente, a gente entende que, como o próprio governador tem dito, os interiores do Estado ainda tem sido uma precaução muito grande por parte do governo do Estado. Por quê? Porque o acúmulo de casos aqui automaticamente irá acumular em Fortaleza, porque é a válvula de escape final, é aonde as pessoas são direcionadas quando acontecem os casos mais complicados. Então, dentro dessa linha, o doutor Zé Maria tem adotado precauções com relação à abertura generalizada de todas as atividades. E aí a gente tem tomado algumas precauções para que a gente possa realmente contribuir e colaborar com o que tem nos pedido o governo do Estado, que mantenha o cuidado, a observância, a vigilância, para que a gente evite o acúmulo de casos nos interiores e de carga venha a ter o acúmulo de cargos na capital e zona metropolitana. E aí o doutor Zé Maria é um homem que tem um conhecimento amplo e que é uma pessoa muito, muito ponderada com as coisas, vê que realmente generalizar de forma, abrir de uma vez, pode ter um retrocesso. Inclusive o próprio governador Camilo Santana tem dito isso. Na quarta fase ele já vai manter fechado academias e algumas outras coisas, exatamente para evitar essa situação. Por quê? Porque com a abertura na capital, alguns municípios acharam, não, vamos abrir tudo também. E aí acumulou. E acumulando no município que não tem suporte de garantia de saúde, vai acumular nos hospitais da capital. E aí a gente vai ter um retrocesso em vez de um continuismo. E, logicamente, o Estado não suportará, e os municípios não suportará uma continuidade por muito tempo dessa demanda de receitas para que a gente possa manter as máquinas públicas funcionando, especialmente as questões de saúde. Até porque não arrecada, né? Se ninguém trabalhar, não arrecada. Mas a administração pública hoje tem um prazo, ainda está tudo indeterminado, esperando ver o andar da carruagem dessa pandemia para ver vocês têm algum planejamento para a reabertura das secretarias em si. Olha, a reabertura das secretarias em si, o prefeito disse que cada secretário fosse tomando as suas decisões dentro da ponderação que acontece com o governo do Estado, tá certo? A nossa secretaria, você está vendo aqui que está funcionando praticamente com todo o seu contingenciamento. Logicamente, existem aquelas pessoas do grupo de risco. As pessoas do grupo de risco, pelo próprio decreto estadual, já estão automaticamente isentas dessa situação. A Secretaria da Educação, a gente já viu aí que o próprio governador disse que as escolas em aulas presenciais não acontecerá em agosto, né? Nós já temos a certeza disso. E aí, Secretaria de Saúde nunca parou. Assistência Social já retomou, né? A gente aumentou, inclusive, algum contingenciamento de algumas atividades, e aí a gente entende que só estão realmente sem o funcionamento 100%, aquelas que são eventualidades mesmo, excepcionalidades, de acordo com os decretos do governo do Estado. Logicamente, com o decorrer da continuidade das reaberturas, vão se voltando ao eixo normal, e aí a gente vai ter as atividades em 100%, e inclusive, entendo eu que ainda demorará um pouco. Entendo eu, claro, e aí são palavras de um leigo da área de saúde, o Jairivan não entende dessa área, mas pelos acontecimentos que a gente tem visto, a nível internacional, a nível nacional, de atividades que foram reabertas abruptamente e que tiveram que retroceder e voltar a estaca zero, para depois dar continuidade. E é isso que o governo do Estado está querendo evitar, e nós, enquanto município de Limoeiro do Norte, que entendemos que o governador Camilo Santana foi muito cauteloso e, inclusive, uma pessoa que fez um trabalho excepcional nessa área, a gente vai dar a nossa contribuição. O doutor Zé Maria tem feito isso. Ele é um homem que cuida muito dessa questão de saúde e ele vê que seguir os passos do governador hoje é a melhor forma de contribuir com a saúde pública do município.
E aí vai esse diálogo com o governador Camilo, a respeito desse Covid, quero aproveitar o momento aqui, desculpa se eu estiver me estendendo demais. Como é que está sendo esse diálogo com o Camilo? O prefeito consegue ter certa acessibilidade para questão de recursos até para o combate ao coronavírus? Como é que está sendo esse diálogo? O senhor sabe informar sobre esse assunto? Sim, sim. Olha, o próprio Camilo, recentemente, manteve uma pauta de reuniões por núcleos de atividade. O Camilo, antes mesmo de pandemia, já tinha dividido o Estado em núcleos, né, em blocos, que é o que ele chama de regionalização da saúde, né? E ele já tinha dividido isso. E ele manteve recentemente, antes dele começar a abertura por total, reunião com todos os prefeitos que quisessem participar. Logicamente, ele mandou o convite, foi virtual, foi via vídeo, mas ele manteve essa reunião. O doutor Zé Maria participou efetivamente, foi quase um dia de reunião, e ele esteve lá assiduamente, participou, deu suas opiniões, aceitou recepção de opiniões de outros mais, e aí o governador tem sim mantido esse padrão. Logicamente, não se consegue a todo instante falar com o governo do Estado, mas os seus assessores, com a Secretaria de Saúde, com as pessoas da Vigilância Epidemiológica da Saúde a nível de Estado, se mantém um contato direto. O doutor Zé Maria tem tido esse cuidado, tem feito esse contato, tem procurado, juntamente com o doutor Júnior Biapina, e aqui mais uma vez agradecer e elogiar muito aos secretários do doutor Zé Maria, mas nesse momento merece todo o destaque e elogio o doutor Júnior Biapina pelo trabalho que tem feito, né? Logicamente, sem menosprezar nenhum dos outros, que todos têm feito um trabalho muito bom, mas o momento requer o cuidado da Secretaria de Saúde, e ele tem feito um trabalho maravilhoso. E aí, logicamente, juntamente com o doutor Zé Maria, sempre que tem necessidade, tem sim tido um contato com as equipes necessárias e, logicamente, a vinda de recursos ou de equipamentos, como é o caso das 10 UTIs que vieram aqui para o São Camilo, fruto de um trabalho de solicitação junto ao governo do Estado, de um trabalho cotidiano do doutor Zé Maria, de busca disso aí. Já existia um planejamento, e aí, logicamente, com a questão da pandemia, isso foi agilizado, mas já existia esse planejamento de um trabalho do São Camilo com o doutor Júnior e com o doutor Zé Maria. E aí, graças a Deus, o Camilo e sua equipe é muito receptiva e tem dado, sim, a oportunidade da conversa, dos requerimentos junto ao governo do Estado. Gente, hoje estivemos com o secretário de Finanças, Antônio Gervan Filho. Quero agradecer aqui, Gervan, pelo espaço. Quero dizer que estaremos sempre de portas abertas por qualquer questionamento, qualquer esclarecimento. Nós da TV Princesa Vale News estamos querendo inovar ao máximo o meio de imprensa local e tentar oxigenar, abrir o diálogo entre a população, meio de imprensa e administração pública. Quero dizer mais uma vez que estaremos sempre de portas abertas e, caso deseje fazer mais alguma explanação sobre esse acontecimento específico, ou podemos encerrar? Não, podemos encerrar, eu estou à disposição sempre. Estivemos hoje aqui com o Gervan, TV Princesa Vale News, a TV onde você se vê.